Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Faz um tempinho que eu não faço vídeo aqui, mas é por uma boa causa. E eu não parei de ler, li o tempo todo. Li agora, recentemente, o último volume de Demon Slayers. E, bom, é um dos mangás que eu estava acompanhando com mais afinco, então chegava eu já lia. Gostei muito de ler a história como um todo. E eu gostaria de falar sobre a obra em si, né, o geral. O volume 1, Demon Slayer, começou a ser publicado aqui no Brasil em março de 2020, mais ou menos. Acho que foi fevereiro, março de 2020. Ele foi mensal e foi uma obra que chegou nas bancas muito rápido. Eu lembro que eu mal estava acabando de ler o primeiro volume, o segundo volume já estava chegando e o terceiro chegou no final do mês que saiu o segundo. A logística da Panini estava bem confusa na época, mas serviu para eu ler bastante rápido, bastante Demon Slayers. E, bom, o formato em que a Panini publicou no Brasil, ele é um formato padrão com sobrecapa, então a gente tem... Todos os volumes têm uma sobrecapazinha. A capa em si, ela é uma arte que lembra a arte da sobrecapa, porém um pouquinho diferenciada. Todos os volumes têm essa característica. Então a gente tem a capa e uma sobrecapa desenhada bonitinha. Alguns volumes vieram com brinde durante as edições, então se for querer comprar a coleção completa agora, saiba que vem marca-páginas. Em um dos volumes veio o calendário de 2021 e o volume final veio com um postalzinho aqui do Demon Slayers. E é isso, gente. A obra, no geral, foi publicada com o preço médio aí de R$ 29,90. A gente ainda não pegou, por uma sorte, o último momento da Panini, que foi para mais de R$30 o mangá. E o papel dele foi um papel off-white bem gostosinho de ler. Não tinha transparências. E eu não peguei em Demon Slayer nenhum daqueles problemas de dobrar a página. Então foi uma leitura bem confortável do começo ao fim, para mim, pelo menos, né? Eu não peguei nenhum caso de problemas. Uma coisa curiosa que eu achei, eu não achei que viria como Kimetsu no Yaiba Demon Slayers, que é matador de demônio, matador de demônio. Às vezes você não sabe qual é a tradução de Demon Slayers do inglês, então acho que eles colocaram aqui do japonês, né? Vai que você não sabe que Demon Slayer é matador de demônio. Besteiras à parte, eu comecei a comprar porque eu acompanhei o anime e eu gostei para caramba do anime. A história foi bem contada, a animação foi o que me surpreendeu, que com certeza também surpreendeu muita gente, que começou a assistir realmente por causa da animação extremamente bem feita. E o começo do mangá e a primeira temporada do anime, elas têm o mesmo arco de histórias, porém é contada de maneiras muito diferentes. O anime ele desenvolve melhor os personagens, conta um pouquinho mais do background deles e você acaba gostando um pouco mais dos personagens do que se você tivesse lido diretamente no mangá. O mangá, a Gotoge, ela começa num ritmo muito rápido, muito ágil. Então, no primeiro volume já acontece tudo com a família do Tanjiro, já aparece o primeiro Hashira, ele já manda pro treinamento e ele começa a treinar lá pro terceiro volume e ele já passou 1 ano de treinamento, 2 anos e assim vai. É uma contação de história muito rápida. E pra mim, que já tinha assistido ao anime, eu já tinha uma certa afeição pelos personagens, foi bem tranquilo. Talvez para uma pessoa que não conheça os personagens e esteja entrando na história pela primeira vez, possa parecer um pouco corrido demais. Talvez não dê tempo de você gostar dos personagens do mesmo jeito que eu gostei quando li. Então a experiência de leitura do mangá, puramente do mangá, talvez não seja tão legal quanto de quem acompanhou o anime.
E eu falo isso não só comparando minha própria experiência vendo os dois. O começo do mangá ele é muito legal. A primeira temporada do anime é muito legal. E isso a gente tá aqui no volume 8. A primeira temporada vai até que o volume 8, quando é o filme Mugen Train. Ele é contado nesse volume 8 da história. E a gente tem 23. Até o volume 8, a história não se desenvolveu tanto. O Tanjiro não é um caçador incrível. Os Hashiras tinham acabado de começar a ser apresentados. A partir deste volume 8, a gente conhece os Jogen, que são os demônios mais fortes, né? Os soldados diretos do Muzan, que é o antagonista da história, o grande demônio mal da história. E, bom, do 8 até o 23, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 120% da história, metadinha. E nessa outra metadinha acontece muita coisa. O Tanjiro fica bem forte, os outros protagonistas ficam bem fortes, a Nezuko muda completamente, todos os Hashiras são apresentados e os Jogen são combatidos. Então é um ritmo completamente diferente. Apesar do começo ser corrido e o final, eu falando aqui parece que foi bem corrido também, me faltou talvez a experiência que eu tive na primeira temporada do anime, onde eu tive mais tempo de gostar dos personagens, né, dos Hashiras. E conforme os volumes foram passando, a Gotoge acabou acelerando um pouquinho mais o passo ali para terminar a história. É o que dá a entender, mas lembrando também que não foi um período simples da história do planeta, né? Aqui do volume 15 em diante a gente estava no meio da pandemia, então eu não sei como é que ela fez para trabalhar com os assistentes, etc. Talvez todo mundo remoto. Então foi uma experiência diferente para ela, com certeza deve ter afetado a produção do mangá. Tanto que os primeiros Hashiras apresentados, o Tomioka, o Hashira das chamas, o Hashira do som, acho que se não me engano é do som, que é o do arco atual do anime, que é o Uzui. Eles são Hashiras que a gente acaba se apegando muito mais. A gente tem um volume e meio falando com o Hashira das chamas, a gente tem mais de 2 volumes conversando com o Uzui, a gente conhece o Tomioka desde o volume 1, então a gente acaba se afeiçoando a esses personagens, a esses Hashiras. Os demais que vão sendo apresentados conforme a história avança, a gente gosta apresentado de uma maneira meio rápida, porque conforme os Jogen vão chegando, e isso é interessante, ela apresentou vilões consistentes, do começo ao fim. São vilões que você tem um certo receio, né? Quando eles aparecem de verdade, você sabe que pessoas vão morrer. E muitos Hashiras morrem, né, durante a história, o que é muito legal, é muito corajoso da parte da Gotoge. Trouxe aí uma ansiedade durante a leitura, porque a gente não sabia qual seria o desfecho da história. A única coisa que a gente sabe é que o protagonista sempre vai até o final, com certeza. Então, o Tanjiro tá aqui na capa do último volume, então não tinha muitas dúvidas de que ele estaria vivo até lá. Porém, o resto do pessoal não. Então a gente acaba ali se divertindo muito mais com a história, temendo pelos personagens que a gente gosta. E foi assim até o final. A batalha final foi uma batalha muito divertida, muito legal. Um dos momentos mais empolgantes da história, inclusive próximo ao final, quando o Muzan aparece de verdade. Estavam todo mundo treinando, estavam numa situação tranquila e ele aparece numa surpresa. E é muito legal ver, eu quero muito ver essa cena no anime, eles todos atacando o Muzan de uma vez só. E esse é o pontapé da história do arco final, do combate final, que começa, acho que aqui no 18, são 5 volumes só para esse arco final. A batalha é realmente bem grandiosa. E o volume final,
Eu ouvi algumas críticas falando mal do final. Eu concordo com as críticas que eu li. Ele não é tão legal. Mas considerando toda a história, todo o desenvolvimento da história até o último volume, eu me diverti muito lendo Demon Slayer. Então eu considero uma ótima compra, uma ótima indicação. A Panini vive reimprimindo Demon Slayer. Eu acho que não tem nenhum volume raro, não tem nenhum volume faltando por aí. Então, se você tem interesse em ler, recomendo. É muito divertido. Tem um extrazinho no volume final. Deixa eu ver se eu consigo separar a quantidade de páginas aqui. Aqui. Mais ou menos. Vou ver se sem mostrar as páginas. Mais ou menos este tanto aqui deve ter umas 30 páginas do final. Ele mostra o futuro do mundo de Demon Slayers. Então mostra aqui os tataranetos dos sobreviventes. E é bem divertido. Tem uma frase muito bonita da autora que ela coloca através da boca de um dos personagens após o combate final, né, contra o Muzan, que seria muito bom, ou seria muito bonito, ou qualquer coisa do tipo, se todos eles pudessem renascer e viver juntos sem guerras, sem lutas. Então é legal ver os tataranetos com os trejeitos iguaizinhos dos personagens do Demon Slayer que apareceram, né, durante a série, convivendo no mundo pacífico. E é uma historinha curta, bem divertidinha, que também vale uma leitura. É puro fanservice, não agrega em nada na história, mas é bonitinho e é um pequeno adendo aí para quem gostou bastante dos personagens durante os 23 volumes. Tomara que essa resenha tenha ajudado vocês a saber se compram ou não o mangá. Se o dinheiro não é problema, com certeza eu indico como uma compra bem bacana. Agora, pensando bem assim, em matéria de material e investimento financeiro mesmo, eu acho que vale a pena, se você não tem tanta grana assim, vale a pena investir em assistir ao anime, porque é um trabalho muito bem feito da animação. O desenvolvimento dos personagens está um pouquinho melhor trabalhado, então eu acho que vale um pouco mais o investimento da animação, né, do anime. Você consegue ver aí online, né? Acho que é Crunchyroll, na Funimation, enfim. E é isso, pessoal, tomara que vocês tenham gostado da minha resenha. Foi uma resenha muito geral, assim, da série, com alguns detalhezinhos que me chamaram a atenção. E se vocês curtiram, deixem um joinha, assinem o canal para os próximos vídeos, que talvez não demore tanto para sair. E é isso. Tchau, tchau.